E se eu te dissesse que um filósofo alemão do século XIX previu que a humanidade enfrentaria sua maior crise existencial? Que chegaria um momento em que todas as certezas desabariam e nos veríamos perdidos em um universo sem propósito? Friedrich Nietzsche não apenas previu essa crise, ele a nomeou niilismo. Mas antes de mergulharmos no abismo nihilista, precisamos entender como Nietzsche chegou a essa conclusão devastadora. Sua jornada intelectual começou muito antes de ele se tornar o filósofo que conhecemos hoje. Nascido em 1844, em uma família religiosa, Nietzsche inicialmente seguiu os passos do pai e estudou teologia. Mas foi na universidade que sua mente inquieta encontrou seu primeiro grande mentor. Arthur Schopenhauer foi o professor que nunca conheceu pessoalmente, mas que moldou profundamente o pensamento jovem de Nietzsche. Quando descobriu o mundo como vontade e representação aos 21 anos, Nietzsche sentiu como se tivesse encontrado um espelho para sua alma. Schopenhauer ensinava que a vida era essencialmente sofrimento, impulsionada por uma vontade cega e irracional. O mundo que percebemos é apenas uma representação, uma ilusão que esconde a verdadeira natureza cruel da existência. Essa visão pessimista se tornou a base sobre a qual Nietzsche construiria suas próprias teorias. Schopenhauer mostrou-lhe que era possível questionar tudo, inclusive os fundamentos mais básicos da moral e da religião. Mas enquanto Schopenhauer buscava escapar do sofrimento através da negação da vontade, Nietzsche tomaria um caminho radicalmente diferente. O segundo grande influenciador foi Friedrich Albert Lange, seu professor de filologia clássica. Lange introduziu Nietzsche ao rigor acadêmico e ao método histórico crítico. Mais importante ainda, foi através de Lange que Nietzsche aprendeu a ver a religião e a moral como construções históricas, não como verdades eternas. Essa perspectiva histórica seria crucial para o desenvolvimento de sua crítica ao cristianismo. Ritschl, outro professor influente, reconheceu o brilhantismo de Nietzsche e o recomendou para uma cátedra em Basel quando ele tinha apenas 24 anos. Essa posição acadêmica deu a Nietzsche a estabilidade necessária para desenvolver suas ideias revolucionárias. Mas foi sua amizade com Richard Wagner que realmente catalisou sua transformação filosófica. Wagner não era apenas um compositor, era um visionário cultural que acreditava na arte como força transformadora da sociedade. Através de Wagner, Nietzsche descobriu que a cultura grega antiga não era apenas harmoniosa e racional, como ensinavam os acadêmicos, mas também selvagem e dionisíaca. Essa descoberta resultou em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, onde ele introduziu a famosa distinção entre o apolíneo e o dionisíaco. Mas foi observando a decadência da cultura wagneriana que Nietzsche começou a perceber algo terrível. A civilização ocidental estava caminhando para o niilismo. Ele viu que a ciência moderna e o racionalismo estavam destruindo as bases tradicionais do significado sem oferecer substitutos adequados. A religião cristã, que durante séculos havia fornecido propósito e direção, estava perdendo sua força. O niilismo, para Nietzsche, não era apenas uma filosofia acadêmica, mas um diagnóstico da condição moderna. Ele identificou 3 tipos de niilismo: o niilismo passivo, onde as pessoas simplesmente desistem e se resignam; o niilismo ativo, onde se destrói ativamente os valores antigos; e o niilismo extremo, onde se reconhece que mesmo nossos próprios valores são criações humanas sem fundamento absoluto. A famosa declaração "Deus está morto" não era uma celebração, mas um lamento e um aviso. Nietzsche percebeu que a morte de Deus significava a morte de todos os valores absolutos. Sem uma autoridade divina para garantir o significado, a humanidade se encontraria em um vazio existencial sem precedentes. Mas Nietzsche não parou no diagnóstico. Ele propôs uma cura radical, a criação de novos valores através da vontade de poder. O Übermensch, o super-homem, seria aquele capaz de criar valores próprios sem se apoiar em autoridades externas. Essa era sua resposta ao niilismo: não negá-lo, mas atravessá-lo corajosamente. A influência de Nietzsche se estendeu muito além da filosofia. Carl Jung, embora não tenha sido seu aluno direto, foi profundamente influenciado por suas ideias. Jung encontrou em Nietzsche insights cruciais sobre a psique humana, especialmente sobre o que ele chamaria de sombra coletiva. Jung percebeu que o niilismo descrito por Nietzsche era também um fenômeno psicológico. A perda de significado não era apenas cultural, mas profundamente pessoal. Em suas análises,
Jung encontrou pacientes que sofriam exatamente da crise existencial que Nietzsche havia previsto. A neurose moderna, segundo Jung, era frequentemente resultado dessa perda de conexão com significados transcendentes. Mas Jung também viu em Nietzsche os perigos do individualismo extremo. O conceito de super-homem, quando mal compreendido, poderia levar à inflação do ego e à perda de conexão com o inconsciente coletivo. Jung desenvolveu sua própria resposta ao niilismo através do conceito de individuação, um processo mais equilibrado de desenvolvimento pessoal. A relação entre Nietzsche e Jung ilustra como o niilismo não é apenas uma curiosidade histórica, mas um problema persistente da modernidade. Ambos reconheceram que a crise de significado era real e profunda, mas propuseram soluções diferentes. Hoje, mais de um século depois, as previsões de Nietzsche sobre o niilismo parecem proféticas. Vivemos em uma era de relativismo moral, onde verdades absolutas são questionadas e onde muitos lutam para encontrar propósito. A tecnologia e a globalização criaram novos desafios existenciais que Nietzsche mal poderia imaginar. O niilismo moderno se manifesta de formas sutis, no consumismo desenfreado, na busca por entretenimento constante, na dificuldade de formar compromissos duradouros. São sintomas de uma cultura que perdeu suas âncoras tradicionais de significado. Mas a lição de Nietzsche permanece relevante. O niilismo não é o fim da história, mas uma fase necessária na evolução humana. Reconhecer a ausência de significados dados é o primeiro passo para criar significados autênticos. A coragem de enfrentar o vazio existencial pode ser transformada em força criativa. A jornada de Nietzsche do otimismo juvenil ao diagnóstico nihilista e finalmente a proposta de transvaloração dos valores mostra que mesmo nas profundezas do desespero filosófico é possível encontrar esperança. Seus professores lhe deram as ferramentas intelectuais, mas foi sua própria coragem de pensar o impensável que o tornou um dos filósofos mais influentes da história. O legado de Nietzsche, filtrado através de pensadores como Jung, continua a nos desafiar a confrontar as questões mais fundamentais da existência humana. Em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado, sua mensagem ressoa com força renovada. A responsabilidade de criar significado é nossa, e somente nossa.